Parábola do semeador. Então, abrem a Bíblia em Mateus 13. Mateus 13, verso 1 a 8. Então, Mateus 13, 1 a 8. Vamos lá? Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Deus me fez pensar muito a respeito dessa parábola, principalmente em relação a como nós estamos, em relação a como está o nosso coração e como estão os nossos pensamentos. E ele me levou a refletir, principalmente em relação ao meu coração. E no caso, cada um desses campos, eles podem simbolizar os campos que há em nosso coração. Então, refletindo sobre os campos que há em meu coração, eu pensei a respeito do campo do trabalho, eu pensei a respeito do campo da saúde, o campo da escola, da escolarização, da aprendizagem, o campo dos relacionamentos, e esse campo ele é bem amplo, que nós temos aí relacionamentos com amigos, com filhos, filhas, esposo, esposa, namorado. Temos mais o campo da sociedade, os nossos relacionamentos uns com os outros. Nós temos aí o campo das finanças, nós temos o campo como igreja que nós somos. Então, o nosso coração, ele é cheio de campos. Então, Deus me fez eu olhar para cada um desses campos. E para cada um desses campos, eu fiz uma análise de como eles estão, de que forma eles estão. Então, nós temos aí o primeiro campo. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Então, entre esses campos, nós temos caminhos que nós nos movemos de um para o outro. Então, nesse caminho, nós precisamos ter zelo para que nesse caminho nós sejamos diligentes e possamos ter um trajeto tranquilo, onde a gente não se perda, não aconteça da gente estar equivocados. Então, no caminho, nós precisamos de fato estar conscientes para que toda vez que a gente sai de um campo para o outro, a gente não confunda os campos. E quando acontece a questão da confusão nos campos, nós vemos vários tipos de frutos, de raízes, de legumes crescendo. Mas eu quero especificamente falar a respeito dos campos. Então, além do caminho, o primeiro campo, então parte dela caiu em terreno pedregoso. Então, vamos analisar o nosso coração.
o campo da sociedade. O nosso campo da sociedade, ele está pedregoso? Como ele está? O nosso campo dos nossos relacionamentos. Tem algum relacionamento que ele está pedregoso no sentido de houve confronto, houve desentendimento, houve briga, e dentro desse campo ele acabou se tornando pedregoso. Em relação à escola, à escolarização, em relação ao ensino, de que forma está esse terreno? De fato, todos os dias tem coisas novas para a gente aprender. Todos os dias tem fórmulas novas de aprender. Todos os dias tem ensinos saudáveis que vão nos possibilitar o aperfeiçoamento. Então, de que forma está sendo esse campo da aprendizagem? Em relação às nossas finanças, esse tem sido um tempo difícil. Tem sido um tempo onde nós não sabemos como que vai as circunstâncias, de que forma vão se mover. Mas, pensa bem, nós não estamos tratando nesse momento dos campos em conjunto. Nós estamos tratando do nosso próprio campo. Então, dentro do nosso coração tem o campo de finanças. E o campo de finanças, ele precisa ser muito bem cuidado para que ele não se torne pedregoso. Se tornando pedregoso, de fato, os nossos corações ficarão, assim, pesarosos, porque nós estaremos nos envolvendo em dívidas, nós estaremos não administrando muito bem o nosso dinheiro. Então, de fato, nós precisamos sondar o campo das finanças, o campo da nossa saúde. De que forma ele está? Será que de fato ele está pedregoso? De que forma está os relacionamentos como igreja que nós somos? Os nossos relacionamentos, eles têm sido saudáveis ou está pedregoso? Isso me levou a refletir também em relação ao próximo estilo de campo. Então, depois do terreno pedregoso, nós temos... vieram comigo. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Então, pensem bem, dentro do terreno pedregoso, não adianta a gente semear, não adianta, porque ele não vai criar raízes e não vai crescer. Então, não existem fórmulas mágicas que vai fazer com que esse terreno ele frutifique. Se ele é pedregoso, primeiro precisa haver um tratamento deste terreno. Tá. Outra parte caiu entre espinhos. Então, será que de fato nós temos um campo dentro do nosso coração que está cheio de espinhos, que a gente deixou de qualquer forma, e aí os espinhos cresceram e se fortificaram e se tornaram grandes, ao ponto de a gente não ter maneiras de trabalhar esse campo? Então, vamos pensar em relação aos relacionamentos com os nossos amigos. Se de fato esse campo ele é espinhoso, então muitas das vezes nos nossos relacionamentos com os nossos amigos nós seremos ríspidos, nós iremos falar de forma agressiva, nós iremos machucar com os nossos próprios espinhos, com os espinhos que estão dentro desse campo. Então, vamos pensar em relação à saúde. Tem sido um tempo que a gente tem falado muito de saúde, mas não é só isso. Nós não podemos pensar só em relação à prevenção e precaução em relação ao Covid. Nós precisamos olhar para a saúde nossa. Nós estamos negligenciando a nossa saúde.
esse campo da nossa saúde. De fato, nós estamos fazendo exames rotineiros, conferindo periodicamente a nossa pressão, a nossa glicose. Periodicamente nós temos feito exame de vista para ver se está bem. É interessante falar isso porque, por exemplo, todo ano eu faço um exame para ver se o meu grau aumentou, diminuiu, se está constante, de que forma eu posso melhorar. E assim, nesse ano, no início desse ano, eu fiz uma consulta e, para minha surpresa, o grau diminuiu. Então, houve uma melhora porque eu quis? Não. Mas existe a diligência de todo o tempo estar de óculos. Eu só tiro óculos praticamente para dormir. O resto do dia, se eu ficar sem óculos, eu me sinto um cego. Muito turvo a minha maneira de ver. Isso porque é um pequeno nível de grau, né? Mas assim, esse campo da minha saúde eu preciso cultivar. Se ele estiver cheio de espinhos, e muitas das vezes acontece quando a gente não cultiva a nossa saúde e chega num momento em que a gente sente uma dor tão forte que a gente vai consultar e aí a gente descobre algo que a gente não gostaria de descobrir. Muitas das vezes isso é medo. Por quê? Porque a gente deixou o espinho crescer dentro do campo da saúde e por demorar tanto, esse campo, esses espinhos, eles cresceram de tal forma que é tão difícil a gente cortar pela raiz. Então, nós precisamos sondar mesmo cada um dos nossos campos. Será que o nosso trabalho, a forma como a gente trabalha no dia a dia, aonde nós estamos inseridos, com os relacionamentos com nossos chefes, aqueles que estão abaixo de nós, aqueles que estão no mesmo nível que a gente, de que forma está o nosso relacionamento dentro do nosso trabalho. Se de fato nós temos um campo cheio de espinhos, o nosso trabalho não vai ser a melhor coisa do mundo. Nós não vamos ver perspectivas de crescimento, nós não vamos trabalhar com excelência. Mas aonde nós estamos, no trabalho que nós estamos, a forma como nós estamos fazendo ele, se de fato é um campo que a gente tem trabalhado, tem cultivado, tem melhorado, ele não vai ser um campo cheio de espinhos. Então vocês percebem que cada um dos nossos campos nós temos que ter uma reflexão para saber como eles estão. O próximo tipo de campo é quando sai o sol, porque não tinham raiz. Outra parte caiu em espinho e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Bom, esse tipo de campo é o tipo de campo que todos nós, sem dúvida, todos nós almejamos. O tipo de campo em que toda e qualquer semente vai frutificar. Então, que campo que é esse? Então eu estou falando a respeito de cada campo. Do trabalho, da saúde, dos relacionamentos, da parte de educação, de escola, a parte da igreja. Então, nós estamos aqui com os nossos campos. Então, quando a gente trabalha os nossos campos com diligência, com amor, de forma a cultivar em excelência, os nossos campos, eles vão poder de fato frutificar. Então, a terra, ela precisa ter os nutrientes necessários para qualquer tipo de semente crescer e se desenvolver. Esse campo bom, que dá uma boa colheita, é um campo que a gente precisa
limpar, é um campo que a gente precisa proteger, cercar em volta dele. É um campo que a gente precisa, dependendo do tipo de semente que a gente vai utilizar, talvez precisa-se de uma parte de cobrir para que haja sombra, para que não seja somente o sol. Essa boa terra talvez precisa de montar uma estrutura para que a semente que eu lançar venha a crescer nessa estrutura. Então percebem que que esse campo que dá um bom cultivo, é um campo que a gente precisa ter um enorme cuidado. Agora, se a gente está cultivando um campo e negligenciando o outro, nós não estamos sendo holísticos, nós não estamos sendo inteiros, nós não estamos sendo plenos. Então, nós precisamos cultivar todos esses campos do nosso coração e cultivar com excelência. Cultivar com diligência, com responsabilidade. Então, a nossa boa terra em finanças, como está? Será que de fato eu estou aplicando e trabalhando o dinheiro da forma como eu deveria? Será que eu estou separando desse dinheiro, eu estou separando para aquilo que é prioridade, para aquilo que é necessidade e para aquilo que é desejo, um sonho? Então, naquilo que é prioridade, de fato, ele tem que ser prioritário. Ele não pode ser em segundo plano, sabe? Quando chega o dinheiro nas suas mãos, você separa, dizendo, isso aqui é prioridade, isso aqui é necessidade, e se sobrar, vai ter o desejo. Então, não é inverso. O desejo, o sonho, eu tenho o sonho de comprar um celular novo. Mas primeiro o dinheiro ele tem que atender a essa prioridade. Prioridade do dízimo, prioridade do aluguel, a prioridade da alimentação, a prioridade dos remédios. Então, se de fato nós estamos diligentemente trabalhando com o nosso campo de finanças, aqui está dizendo que vai frutificar. Se a gente está trabalhando a questão da saúde, e quando eu falo de saúde, eu falo não só questão de fazer exames regularmente. Eu estou dizendo de uma alimentação saudável. Eu estou dizendo da prática de exercícios. Eu estou dizendo da junção dessas questões. Então, não adianta eu controlar a minha diabetes, fazer exame anual, se durante todo o ano eu como muito açúcar e existem oscilações, e aí chega no momento que eu vou fazer o exame, eu reduzo, eu deixo de comer tanto açúcar. Então vocês percebem que é uma constância, é uma disciplina. Isso vai ser o cultivo em excelência do nosso campo da nossa saúde, os nossos relacionamentos. Se a gente tem os nossos relacionamentos, o cultivo em excelência, nós iremos de fato estar bem conosco mesmo e com os demais, com aqueles relacionamentos que a gente tem próximos, com os nossos pais, com os nossos avós, tios, primas. Esse campo dos relacionamentos de fato é um campo muito amplo. O relacionamento com Deus, o relacionamento com filhos. Então, se o nosso campo dos relacionamentos ele está bem cultivado em educação, em paz, em disposição em servir um ao outro, em respeito, em carinho, em
a lealdade, se nós estamos trabalhando esse campo dos relacionamentos de forma plena em nosso coração, nós percebemos aqui, ó, ele vai frutificar. Então, em relação ao nosso campo dos estudos, como cultivar os estudos? Não se trata de, eu terminei a escola. Não se trata de, eu terminei a faculdade. Não se trata disso. Existe a questão da gente aprender constantemente, se aperfeiçoar em determinadas áreas, se buscar experiência, sabe? A gente tem, quando a gente trabalha com diligência, com totalidade, com interesse do nosso coração, o campo dos ensinos, nos chama a atenção os assuntos, e aí a gente, olha, deixa eu ler a Bíblia com os olhos da administração. E aí eu me maravilho quando eu vejo, tem administração aqui. Deixa eu aprender sobre mecânica. Deixa eu aprender sobre elétrica. Então vamos ler aqui sobre elétrica. Onde eu percebo elétrica aqui? Aqui tem todos os assuntos. Então eu estou lendo sobre elétrica. Então eu percebo logo que se eu ligo na terra, é ligado no céu. Opa! Tem uma ligação aí. Então, a diligência da gente nos dispor em aprender, essa vontade, de fato um momento que a gente sai do convencional, sai do conforto. E precisa haver isso. A gente precisa cultivar esse campo do ensino. Então, tem tantos campos. O campo da igreja, o campo do trabalho. Tá. O que nós podemos fazer diferente no nosso trabalho? De que forma nós podemos organizar a nossa mesa no trabalho? Então, quando a gente, olha, eu fiz isso, eu não fiz somente aquilo que eu fui mandado para fazer, sabe? No trabalho, olha, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e aí eu tive uma ideia para fazer tal coisa, o que você acha? Você vai para o seu supervisor e fala, o que você acha? Olha, eu tenho essa sugestão aqui de ideia para melhorar isso. Olha, eu tenho ouvido a respeito dos clientes, eles não estão satisfeitos com um determinado tipo de produto. Olha, eles veio defeituoso, sabe? Então, quando a gente cultiva o trabalho no nosso coração, cultiva em excelência esse campo do trabalho, a gente não vai mal-humorado, com um peso nas costas indo para o trabalho. Não, a gente vai porque a gente sabe o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, de que forma a gente vai melhorar o ambiente do nosso trabalho. E aí tem tantos outros campos. Mas eu gostaria que a gente pensasse e refletisse sinceramente em relação a cada um dos campos. Se você tem um tempo aí, você dedica esse tempo para você pensar a respeito de cada um desses campos. E deixa Deus falar contigo em relação a qual outro tipo de campo que eu não mencionei aqui e que você precisa trabalhar. Bom, a gente falou sobre todos esses campos. Mas um detalhe que eu deixei agora para o final é em relação ao semeador. Prestem atenção. O semeador saiu a semear. E aqui eu quero dizer que não sou eu. Não sou eu o semeador do meu próprio campo. Eu gostaria que a gente pensasse, e eu gostaria de dizer que esse semeador, sendo Deus, ele vai saber a forma como cultivar cada um dos campos em excelência, em plenitude. Por que eu estou dizendo isso? O nosso coração, muitas das vezes, ele é enganoso. Então, se
em relação à questão da saúde. Se eu deixar eu pensar comigo mesmo em relação à minha saúde, eu posso negligenciar. E o que seria isso? Eu senti uma dor de cabeça. Vou tomar um medicamento. Tomei. Depois de 3 dias, surgiu uma nova dor. Vou tomar um medicamento. Então, começou a doer muitas das vezes. E aí a gente deixa de lado, porque a gente está tomando um medicamento. Isso é a gente como o nosso próprio semeador. Agora, se é Deus o nosso semeador, Ele vai chegar e vai cultivar no nosso coração. Ei, você precisa ver o porquê dessa dor de cabeça constante. O porquê você está sentindo dores no abdômen, na perna. Você precisa saber. Se nós deixamos Deus cultivar o nosso campo dos relacionamentos, Ele vem com a semente da disposição, da generosidade, da lealdade, do amor, do respeito. Então, percebem que se Deus Ele é o nosso semeador, Ele vai cultivar, e essas sementes elas vão crescer, vão se desenvolver, vão atingir a excelência, vão atingir o momento de maturidade, o momento em que elas estarão 100% para ser cultivadas, para haver a colheita. E se o nosso campo ele está frutificando 100, 60 e 30, não se trata só para mim. Ele vai atingir outras pessoas. Pensa bem naquele que cultiva arroz. Ele está pensando só nele? Ele está pensando só na família dele? De forma alguma. Ele pensa em receber um dinheiro em troca. Ele pensa em atingir outras famílias. Então percebe que cada um desses campos, eles precisam ser cultivados pelo semeador maior. E quando o semeador maior ele cultiva, essas sementes elas se desenvolvem, elas frutificam, elas atingem outras pessoas, elas atingem os nossos vizinhos, os nossos amigos de trabalho, elas atingem todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, eu gostaria que cada um de nós deixássemos que o semeador venha cultivar e venha semear em nossos campos.